como que a gente faz para encontrar essa paz interna mesmo que talvez a gente esteja buscando? Aí a pessoa vai lá, tá aqui na cidade, tá se sentindo ansiosa, angustiada, fala assim, não, eu vou me mudar para o interior, vou mudar para a floresta para me sentir bem. E aí não acontece isso. Então, essa paz interna, seja lá qual seja o nome, você pode me explicar melhor, como que a gente encontra isso? Cara, você deu a dica, já falou, paz interna. É do lado de dentro das costelas que a coisa acontece. Então, se a gente estiver bem, a gente está bem em São Paulo, Nova York, Manicoré, Polo Norte, aonde for. Então, o trabalho é um trabalho de buscar essa paz dentro de si. E não tem muito a ver com cultura, porque eu encontro lá caboclos inteligentes emocionalmente e que vivem em paz, como aqui em São Paulo. Então, é o trabalho que a pessoa faz do lado de dentro das costelas. Do lado de fora, né, sabe? Estando em paz aqui dentro, está em paz em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E como que a gente faz para estar em paz aqui dentro? O que a gente precisa buscar? Um psicoterapeuta? Não necessariamente. Olha, eu estou com 41 anos que eu sou psiquiatra. E eu, obviamente, não é obviamente nada, mas busquei sempre essa paz dentro de mim. E busquei na espiritualidade várias escolas iniciáticas, ayahuasca, enteógeno, sim, diversas formas ritualísticas. Hoje, isso, vamos dizer assim, não faz muito tempo, a minha prática é abandonar todos os rituais, todas as formas e um tipo de respiração sentado, quieto, de olhinho fechado. Hoje eu tenho conseguido assim, ter as grandes mirações que eu tinha com a ayahuasca só respirando. Isso é muito interessante. Quanto mais eu fui simplificando, mais eu venho, né, porque isso é constante, venho aprofundando nisso. Na ausência de rituais, nada contra. Eu adoro essas coisas, estudo ainda rituais, estudo hermetismo, que é uma coisa que a gente não para de estudar. Mas tenho encontrado essa paz no silêncio da minha própria mente. Você conseguiu silenciar a sua mente? Não. Ainda não. Até porque assim, os meus cabelos fugiram de casa por conta do barulho do andar de baixo. Tenho uma mente muito inquieta, sou muito inquieto. E isso é uma das coisas que eu ensino para os meus pacientes. Primeira pergunta que você fez, tem alguma coisa diferencial no seu atendimento? Meu lema é: eu quero fazer com que meus pacientes se livrem de mim o mais rápido possível. Então, menos medicação e mais meditação. Que eu nem chamo de meditação, chamo de exercício de respiração, porque alguns arrepiam se você falar meditação. Sim. Eu acho fascinante como que... Eu me interesso muito por técnicas de respiração, meditação, e eu acho fascinante como que isso é uma ferramenta que está... acho que é o básico de um ser humano, é respirar, e com isso a gente consegue ter vários insights de autoconhecimento. Só que a gente não sabe respirar. A gente não sabe respirar. A gente respira para se manter vivo, né? Porque o sistema respiratório, ele está em dois... Ele é um agente duplo. Ele faz parte do sistema nervoso autônomo. Esse sistema autônomo é aquele que garante a vida. A fome está ali, a agressividade está ali, porque a gente nasceu bicho, né? A agressividade fazia parte da caça e evitar ser comida, ser caçado. Então, batimento cardíaco, secreção de glândula, a gente não precisa pensar. Então, o coração bate sem a nossa consciência, a gente respira sem a nossa consciência. Mas a respiração, ela tanto faz parte do sistema nervoso autônomo, como faz parte do sistema voluntário. Eu respiro sem perceber, até agora a gente estava respirando, sem perceber isso, mas eu posso respirar do jeito que eu quero.
Então, olha que interessante. Os cientistas estudando o mecanismo de estresse, que é fundamental. O estresse é muito importante para a nossa vida. Senão a gente não estava vivo hoje. O problema não é o estresse, é que nem o efeito estufa. O efeito estufa ele é importantíssimo. Se não houvesse um efeito estufa, a Terra estaria numa temperatura de, se eu não me engano, menos 80 graus, e a vida não seria como é hoje. Então, o efeito estufa criou um ninho para a vida. O estresse criou a condição de nós sobrevivermos. Nós surgimos nas savanas africanas, há controvérsias. Existe uma antropóloga franco-brasileira, olha que legal, que diz que o ser humano surgiu no Piauí. Muito legal, e ela prova isso. Só que as academias não aceitam essa ideia, né, que aqui foi a origem da humanidade. Né? Antes da Pangeia, sei lá, é uma milonga lá. Mas, enfim, assim, nós surgimos nas savanas africanas, onde a gente tinha que caçar, capivara, nem sei se tinha capivara, e tinha que fugir do tigre dente de sabre. E aí, nós fomos criados com um sistema de estresse. Tipo, eu estou lá, estressei para caçar a capivara. Tipo, tem um carro, coloco no contagiro para ultrapassar. Eu ficava com um olho na capivara e um olho no tigre dente de sabre. E aí, quando nós víamos o tigre dente de sabre, o corpo tinha um conjunto de reações. O olho arregalava, o pelo arrepiava, gritava e suava frio, gorduroso, era um suor que não era de calor, e o coração disparava, a respiração ficava ofegante, tudo por uma resposta. Esse é o famoso mecanismo de luta ou fuga, que era tudo inconsciente, era tudo no sistema nervoso autônomo. E tudo tinha um sentido. Eu arregalava os olhos, porque não podia perder nenhum detalhe. Eu arrepiava, para ficar maior. Era bicho. O gato faz isso, o cachorro faz isso. Arruma encrenca, ele arrepia, para inibir. O grito é exatamente para inibir o oponente. E, cara, eu tive uma experiência lá no parque da Serra da Capivara, onde tem essa antropóloga, que tem o Museu do Homem lá. Estava andando num lugar que o guia estava me colocando, num cânion, e aí eu escutei, uau! Eu fiquei todo arrepiado, com medo. Aí o guia comigo falou, não, fica tranquilo, doutor, é apenas um vinagre. Como assim vinagre? Estou falando de medo, estou falando de salada. O vinagre é um cachorro selvagem, pequenininho, mas tem um grito. Aquele grito era porque ele estava com medo de nós, seres humanos. E aquilo me apavorou. Né? Então a gente grita por reflexo, para inibir o predador. Grita, arrepia, o coração bate. Por que o coração bate? E fica branco de susto. Porque eu não preciso de sangue no rosto, eu preciso de sangue nos músculos, porque eu vou ou lutar, ou correr, ou vazar. No caso do tigre dente de sabre, a segunda hipótese é a mais inteligente. Vaza. Então é todo um conjunto, e tudo coordenado por um sistema de glândula. Eu vejo o tigre dente de sabre, aquilo me diz perigo. Ou luta ou foge. E como é que o meu corpo reage? Aquela visão já tem um símbolo atávico daquele perigo. O cérebro manda uma ordem para a suprarrenal, uma glândula, o nome já diz, que fica em cima do rim, que joga cortisol. Cortisol é a substância do estresse. E ele coloca o estresse para tudo funcionar. Tudo tem uma função. Né? O pelo arrepia, o grito inibe, o coração, o sangue, tudo para eu vazar. Fugiu do tigre dente de sabre, escapou, o sistema volta ao normal. Tá. Nós, cientistas, né, que hoje eu sou estudioso, não sou mais um cientista. Os cientistas estudando isso, muito provavelmente um cientista japonês, filho de budista ou budista, ele pegou e falou assim, nós temos um agente duplo aí, que é a respiração. Respiração. A respiração tanto faz parte do sistema como do outro. E fez a seguinte pergunta, será que se a gente começar a respirar
como se estivesse dormindo, calma e lentamente, porque é um conjunto, é como se fosse uma orquestra. Um vai avisando o outro. O cortisol dispara o coração, que é uma coisa que a gente sabe não faz muito tempo, que é por coerência cardíaca, que é uma coisa que a gente usa para medir estresse hoje. Um vai avisando o outro, como se fosse uma orquestra. E aí ele propôs, será que se a gente respirasse como está dormindo, tipo assim, se é uma orquestra, vamos estar todo mundo tocando, a orquestra tocando um Vivaldi, um allegro de Vivaldi. De repente, entra assim, um Debussy, o violino encana, diz assim, quer saber uma coisa? Vou mudar de música. E o violino começa a solar um Clair de Lune. De repente, um olha para o outro e fala, vamos no do violino. E toda a orquestra vai no do violino. Isso a gente aprendeu, que um vai avisando o outro. E o tal do cientista disse assim, vamos então experimentar a gente fazer uma respiração lenta e profunda para ver se a gente contamina os outros? Bingo! Então descobriu-se neurocientificamente o que os meditadores já tinham descoberto há milênios. Os budistas já faziam isso há muito tempo. Porque a respiração lenta e profunda, com as suas diversas variações, ela sempre é o começo de qualquer forma de meditação. Então, olha que inteligente isso. Eu começo a instituir uma respiração lenta e profunda e isso vai diminuindo o fluxo do meu pensamento, a altura do meu pensamento. É importante fazer essa diferença, porque quando a gente fala, meditar é silenciar os pensamentos. Não dá, cacete, não dá. Só de pensar em ficar sem pensar, já arrumei mais um pensamento. E nós não fomos feitos para não pensar, nós somos feitos para pensar. Mas a gente consegue, respirando e não seguindo os pensamentos, deixando eles fluírem como uma cachoeira, um estado de pensamento difuso, onde eu posso escolher ou espontaneamente pinça aquele mar de pensamento, aquela cachoeira de pensamento, um único pensamento que se destaca que eu posso vê-lo em 360 graus, holograficamente, e isso chama-se meditação. Quando eu consigo ter insights. É bom que tem bastante tempo que eu falo pra caralho. Pode falar, cara, fica à vontade. Tá ótimo, fica à vontade. Eu tenho uma experiência, por exemplo, e que tudo isso foi da raiz de como conseguir a saúde mental. Esqueci a pergunta, que a resposta é longa mesmo. Mas um dia, na floresta, eu estava no interior, trabalhando num lugar onde não tinha avião e não tinha lancha rápida. A lancha rápida, chama de lancha jato, demora 14 horas para chegar em Manaus. Essa é a condução mais rápida, porque não tinha avião naquela cidade. Então, eu falei, vou de barco. Barco que leva 30 horas, 34 horas. Falei, vou de barco, vou num camarote lá, paga um preço absurdo, quase o preço do avião. Mas, porra, eu vou no meu camarotezinho lá e tal, aí converso com as pessoas e tudo, e durmo e tal, porque senão você tem que viajar em rede batendo bunda ali, né, chacoalhando. Então, vou para o camarote. Aí já tinha feito tudo, conversado com as pessoas e tal. É linda a viagem, é linda. Assim, no Rio Madeira. Então já tinha feito tudo e tal. Eu falei, quer saber uma coisa? Vou lá para o camarote, fechar, apagar a luz e vou começar a respirar, para não falar meditar. Vou lá. E respirando. Entrei num estado que é o estado alfa, que a gente entra todos os dias, quando vai dormir e quando vai acordar. No momento hipnagógico e no momento hipnopômbico. Esses nomes são bons para botar em filhos gêmeos. Hipnagógico, hipnopômbico. E a gente entra naturalmente. E o estado alfa é um estado muito importante, porque o consciente, o cérebro fica como... Estado alfa quer dizer, se a gente fosse colocar um eletroencefalograma na nossa cabeça, ele vai ter um tipo de onda. Acordado agora, nós estamos em beta. Se a gente começa a dormir, passa por alfa, que não é nem dormindo nem acordando, e que é muito especial.
que é o estado meditativo. Por isso que disse ele entrou em alfa. É um estado eletroencefalográfico. Aí depois vai para teta, delta, e depois vai subindo, passando de volta. Então, nós entramos nesse estado meditativo 2 vezes por dia, com um sono natural, com um sono normal. E que é aqueles momentos que a pessoa fica em estado mediúnico, fica paralisado, tem medo, sai do corpo. Acontece um monte de coisas que é o estado alfa. E, inclusive, antigamente tinha uns cursos que a gente colocava na verdade, não tinha... Era bem antigo isso, o curso de inglês. Colocava o radinho lá, o gravador, para a gente dormir ouvindo aquilo. Para ir para o inconsciente. Vai. Só que daqui a pouco a gente muda o estado. E aí não deu muito certo essa história de aprender dormindo. Todo preguiçoso quer arrumar um jeito de aprender sem esforço. Não deu muito certo. Mas é interessante o estado alfa. E aí, como é que a gente faz, então, para durar o estado alfa? Meditando, respirando. É isso aí. Então, vou lá no barco, sem nenhum objetivo a não ser descansar a minha mente. E, de repente, Luiz, cara, eu já fiz a minha psicanálise, a minha formação psicoterápica passou pela psicanálise, passou pelo psicodrama, passou pelo transpessoal. E tudo isso você tem que, se você quer se formar, você tem que passar como paciente. Então, eu já fui terapeutizado de um monte de formas. Aí, eu fiz a psicanálise, eu fiz 4 anos, que era 4 sessões por semana. Tudo que eu ganhava, eu dava para o lazareto do meu psicanalista. Bom, então eu achava que eu me conhecia já, suficientemente. Estou lá respirando, de repente surgiu uma imagem que eu tinha provavelmente 7 anos de idade, porque eu estava sendo alfabetizado. Na minha época, a gente começava a estudar com 7 anos de idade. E aí eu recordei de uma cena que estava encapsulada dentro de mim, que era eu sempre fui muito conversador, dá para você perceber, né? Desde criança, né? E estava lá, a professora estava lá na aula, e eu estava lá atrás, né? Sempre fui do fundão. E, de repente, ela, Wilson, aqui para frente. E, na frente de todo mundo, ela me fez uma chamada oral ali, e tal, tudo. Eu, claro que não estava prestando atenção, né? Não soube responder. E ela me chamou de burro na frente de todo mundo. E deu uma lavada em todo mundo, mas só que através de mim. E eu esqueci disso. E eu tenho umas coisas assim trabalhando de mim, que essa coisa do ego e tal. E tem uma vaidade, eu tenho muita vaidade, outras, mas eu tenho uma vaidade intelectual, que é uma bosta. Qualquer tipo de vaidade é uma merda. E não que eu fique exibindo, porque eu já sou mais inteligente hoje, emocionalmente. Não fico fazendo pose. Mas, quando eu vivia aqui em São Paulo, eu fazia carreira universitária, ai daquele que não me convidasse num congresso que era meu assunto e tal, que o vaidosão, eu chamava o doutor Magno Augusto, era o personagem, ficava todo dodói. E esse dia eu descobri de onde que veio a minha vaidade intelectual. E ela me dificultou muita coisa, que não é só vaidade, foi um bloqueio. Eu detesto me sentir burro. Porque tem um monte de coisa que eu não sei, que não é a minha área. E quando eu começo a sentir dificuldade, porque eu não estou entendendo aquilo, porque faltou base, eu desisto. Porque eu detesto me sentir burro. Hoje, como já sei disso, eu insisto. Mas porque não é burrice, cara, você não sabe. Sabe? Tem humildade aí, faltou base, vai pesquisar. E que era uma coisa que eu sempre tive. Me livrei de um monte de coisa, de vaidade, até porque velhinho, tudo enrugado, vaidade física não dá para ter mais. Mas mesmo assim, manter a barba, o bigode enrolado, que é vaidade. Mas também, não me prendo a isso. Mas esta coisa da vaidade intelectual, que a gente vê muito em professores, doutores, isso aí. Nasceu aí, estava enclausurada e brotou no estado alfa, respirando
ali. Simplesmente isso. Então, essa é uma das coisas que os meus pacientes aprendem. Se eles vão praticar ou não, alguns vão para o resto da vida. Porque a ideia é essa, que eles se livrem de mim. Se você faz, que são duas coisas muito simples. Essa respiração, que pode ser outra, pode ser um pranayama, pode ser um exercício de respiração, e presença aqui e agora. Aprender a ficar no presente, porque a gente não foi feito para isso. Nosso cérebro, ele é automático, ele funciona, é um conjunto de circuitos. O que eu quero dizer um conjunto de circuitos? Está tudo automático. Porque se a gente fosse dar uma resposta emocional para cada input, nós temos por volta de 60 mil inputs por dia. Não daria para fazer isso. Então, inteligentemente, essa máquina, chamada cérebro, deixa as respostas prontas. Então, e a gente acaba vivendo como um autômato. A gente acaba vivendo escravo dos nossos circuitos de respostas prontas, não criativas. Por conta para não pirar. Então, a gente tem que aprender a sair do automático. A maior parte do tempo do dia está presente no aqui e no agora. Nesse momento, o que é importante na minha vida? Cara, é estar aqui, conversando com você, Luiz. Porque é a única possibilidade que eu tenho de intervenção no mundo. No passado, não consigo intervir. No futuro, só vou poder intervir quando ele estiver presente. Então, estar no aqui e no agora é metade da meditação. Já é uma coisa que auxilia muito. Porque eu estou com uma porrada de problema para resolver. Porra, tive uma encrenca com a minha filha essa semana. E eu fico sofrendo por isso? Não. Fui dormir na minha filha. E quando lá estava presente, resolvi a treta que tinha ficado para ser resolvida. Que tinha que estar presente. Essa porrada de coisa que eu tenho que resolver, na fila. Quando eu estiver lá, aí eu vou resolver. Só que ninguém ensina isso. Pois é. Para nós. A fonte de toda a nossa infelicidade, não importa, por isso que é tudo igual, o nível de sofrimento mental, está na má qualidade dos nossos pensamentos. A fonte de toda a harmonia e da nossa felicidade está na qualidade dos nossos pensamentos. Então nós não podemos deixar essa porra dessa fábrica de pensamento que é o cérebro solta. Porque ela vai conforme assim, o mundo vai. Então eu tenho que tomar consciência e me apoderar do meu processo de pensamento. Mas nunca ninguém ensina isso para ninguém. E esse faz parte do meu trabalho. Não só ensinar isso para os meus pacientes, como com os conteúdos que eu coloco na internet, os cursos da internet, para as pessoas terem autonomia e fabricarem a sua própria saúde mental. Então, essa é a base. Bom, manter o cérebro voluntariamente no estado alfa, através da respiração e exercícios de presença. Eu vou fazer um agora. Bora. Porque para eu... Não, aqui. Simplesmente aqui, ó, muito simples. Para eu poder beber essa água, eu vou ter que parar de falar. Uhum. Então, eu vou... Toda vez que eu vou beber água, eu sinto o gosto da água. A água tem gosto, inclusive tem provadores de água. É verdade. Então, a água tem gosto, a água tem temperatura, essa está perfeita, e a água tem consistência. Então, eu tenho o tato dela descendo. E aí, eu paro do que eu estou fazendo e conto os goles. 5 goles. Obviamente, nesse exercício, estava fazendo a presença, porque estou presente aqui e agora. Mas isso, por exemplo, quando eu vou para o banheiro normalmente, é um lugar, por isso que tem a privada, porque é um lugar privado. É um lugar onde você normalmente está sozinho. Quando o cara é casado, nem tanto. Dia desses, estava eu no banheiro, a minha mulher entra e começa a falar comigo. E nessa, o que você comeu? Um urubu? Eu falei, porra, dá licença. Espera lá fora.
Mas normalmente a gente está sozinho no banheiro. Pronto, entrou no banheiro, começa o exercício de presença. Vou tomar banho, vou fazer higiene bucal. Como é que eu faço? Eu começo com fio dental. Por que dente eu começo? Qual lado que eu vou? E estou prestando atenção nisso, estou sentindo o gosto do fio dental, estou ali presente. O resto ficou para fora. Como é que eu escovo os dentes? E assim como é que eu tomo banho? Por onde que eu começo? Como é que eu me dispo? Por onde que eu começo a me despir? Aí estou perguntando para você que está ouvindo esse podcast aí. Você sabe? Você sabe como é que você se despe? Então, comece a prestar atenção. É interessante porque o banheiro geralmente é um lugar pra gente de passagem, né? A gente tá ali, tô com vontade de mijar. Vou lá, você mija, lava a mão e você nem percebeu. E a cabeça tá em outra coisa. A cabeça em outro lugar. Às vezes no celular. Então, presente. Vou fazer cocô? Por exemplo, olha, sente o cheiro. Só não dá para testar o paladar. Não recomendo, né? Na higiene bucal dá. No banho, o cheiro do shampoo, a consistência, como eu me lavo, por onde que eu começo. Começo pela cabeça, começo por onde, começo pelas partes. Como é que você toma banho? Essa é a pergunta. Como é que você se despe? Vai fazer cocô, a mesma coisa. Ali, presente, não leva celular. Fica ali, percebendo. De sair, dá uma olhada na obra ali. Aliás, o nome obra é muito feliz. Olha aquilo ali. Às vezes sai aqueles lagartos secos que antes de apertar a descarga a gente chama alguém para batizar. Merece um nome esse negócio tão grande que é. Está dando uma informação. Estou com o intestino preso. O bolo está ficando muito tempo no intestino, na reta final ali, né? Está tendo muita absorção. Eu preciso mudar minha alimentação, preciso beber mais água. Vou fazer xixi, estou presente ali. Tem um cheiro forte, a urina está clarinha, está tudo normal. Então, além de eu estar presente, eu estou tendo informações de como é que estão a minha fisiologia. Cachorro, cara. Cachorro, um cheira o cu do outro, ele conhece tudo sobre, sabe tudo ali. Então, por conta das fezes. E a gente tem, aliás, é uma injustiça, né, essa coisa das fezes. Assim. A gente tem isso como a coisa desandou e deu merda. Puta merda, o jogo do Corinthians ontem foi uma merda. Foi difícil. Tudo que é ruim. Cara, e aquilo é uma coisa interessante. É uma época, dei uma estudada na merda. Tem substâncias ali que, em quantidades mínimas, olha que louco isso, Luiz. Eu não lembro agora, que é tipo isoquinolina, que não é isoquinolina, é um nome difícil. De uma substância lá, que, como eu não sou um bostólogo, mas eu estudei uma vez, porque eu achava injustiça tratar a merda como uma coisa ruim e dei uma estudada naquilo. Existem substâncias ali que são antioxidantes, que podem, em micro quantidades, e que algumas são usadas como perfume, essências, substâncias que estão na merda. Então, claro que eu não estou recomendando ninguém comer merda, mas é uma coisa, ela é um descarte daquilo que você não aproveitou. E aí eu tive outra relação com a merda. Ai, meu Deus. E é isso, essa observação, a presença, tratar aquilo com o devido respeito, porque tudo deve ser tratado com respeito. Tudo e todos. Especialmente aquilo que sai de dentro da gente, né? E aquilo que entra para dentro da gente. Tem que prestar atenção, porque isso é que é importante. O que importa? Dentro, porta, dentro da porta. Aquilo que é importante é aquilo que eu jogo para dentro. Só estando presente, porque a gente engole muita coisa sem presença. Então, fez exercícios de presença. Junta essa presença, quando já está craque, com essa respiração, nós praticamos uma meditação muito fácil, que você só precisa de nariz e bunda. Só isso. Senta com a coluna reta, respira lenta e profundamente, inspirando pelo nariz, expirando pela boca.
Por quê? Na inspiração, nessa meditação, vamos chamar assim, esse exercício de respiração, nós queremos otimizar a troca gasosa dentro do alvéolo. O que é o alvéolo? O alvéolo é o lugar onde a gente coloca oxigênio para dentro do sangue e joga gás carbônico do sangue para fora. E o que é um alvéolo? Imagina uma espuma como essa do microfone aqui. Cada buraquinho que tem aqui é um alvéolo, uma esponja de pia. Esse é um tecido pulmonar. Então, quando eu inspiro e eu quero oxigênio, o ar tem que vir filtrado, por isso que vem pelo nariz, aquecido, tem uma estrutura muito irrigada, que aquece o ar e umedece, a absorção melhor. Quando eu solto, é uma descarga, estou soltando gás carbônico. Então, pode ser pela boca, deve ser pela boca. Então, a respiração é só isso, inspira lenta e profundamente pelo nariz e expira lenta e profundamente pela garganta, né, pela boca. E é isso. Tem os truques aí que os yogis conhecem também, que é como deixar a laringe mais estreita para o ar fluir com mais tranquilidade e leveza. Que outra coisa que é fácil também fazer é a lei da mangueira. O que é a lei da mangueira? Imagina um jardineiro regando um vaso sem o esguicho, né? Sem o bico que reduz, e aquele jorrando, vai derrubar folha, vai fazer buraco na terra, sei lá. Né? Aí o cara o que faz? Não tem esguicho, ele aperta um pouquinho a mangueira e aquilo vai... Ele vai regando sem prejuízo. É isso que nós temos que fazer com a garganta. E como que eu aperto a garganta? Cara, muito simples. É fazer a língua do cochicho para eu falar desse jeito. A minha laringe tem que ficar. Aí eu solto o ar desse jeito. Eu vou fazer um rapidinho aqui que vai ficar fácil para entender. A expiração, para não ficar ficando muito chato isso aqui. Então eu encho o pulmão, aí solto pela boca. Pronto. Agora com a mangueirinha fechada. Eu encho o pulmão, não cabe mais nada. Aí vou soltar. Eu vou parar para não ficar chato. Olha o tempo. Interessante. E para inspirar a mesma coisa. Eu faço a mesma garganta, que é do... como alguém que bebe uma água gostosa, uma cerveja, quem bebe, sei lá. E aquela coisa... que delícia. Ou, se quiser, a voz do cochicho. Eu estou falando, para eu falar assim, eu preciso ficar com essa garganta. Ou, se você quiser uma coisa mais sofisticada, coloca a base da língua um pouco para trás. Aí fica mais difícil. Então, cochicho. Para inspirar, a mesma coisa. Faz até um barulhinho. Se eu respiro só pelo nariz com a glote aberta, agora com a garganta, com a mangueirinha fechada, ela faz um barulhinho. É quase um ronco. Fechou um pouquinho e vai... É quase o ronco. Então, com isso, eu otimizo a minha respiração, otimizo a minha oxigenação. E o cérebro, ele é muito mais inteligente que o músculo. O cara vai, muscula, fica definido, sai de férias. Vou dar um tempo da academia. Murcha. O cérebro não. Ele é muito esperto. Então, quando você começa, de maneira contumaz, fazer essa respiração, esse exercício, nas primeiras respirações, você já começa a alterar o pH do sangue, porque ele começa a ficar mais alcalino, porque está entrando mais oxigênio e saindo mais gás carbônico. A eficiência está melhor. Aí o que acontece, Luiz? Na primeira mudança do pH, o cérebro já sabe. Fala, cara, já sei o que o Luiz quer. Aí começa a mandar embora o tigre dente de sabre. Hoje não tem um tigre dente de sabre. É o trânsito, é o Bradesco, o Lazareto desse banco. Conta para pagar. As contas para pagar. É o tigre dente de sabre. E lá o tigre ia embora.
Hoje ele não vai mais. Vem todo mês. Não, é toda hora, porque é isso, é o trânsito, é a pré-ocupação. Então, essa respiração, eu vou fazer aqui uma profecia. Mais cedo do que a gente imagina, todo mundo vai ter que ter, como hoje já ficou na moda, os exercícios físicos, todo mundo, ou pelo menos a grande maioria, tem uma prática de exercício físico, em qualquer lugar. Lá na floresta a pessoa começa a andar, é bonito de ver, vai veinho, veinha, garoto, garota, coloca seu tênisinho e vai caminhar no caminho do aeroporto, né, à tardezinha ou de manhã cedinho, porque lá o sol, tem um sol para cada amazonense lá. É muito quente. A próxima moda é parar um tempo para aquietar a mente. Ou com yoga, ou com outro tipo de meditação. E a minha recomendação é simplesmente ficar quieto e respira. Daqui as pessoas vão perceber, porque é muita gente com muita ansiedade cada vez mais.